Tessalonicenses 5,17. Onde é que fica Tessalonicenses? Tessalonicenses fica exatamente na Bíblia. Amém? Já sabem onde é que é? Fica depois de Colossenses, Efésios, Filipenses, Gálatas, depois disso. Fica antes Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Cinco 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oração. O que é que Deus quer para nós na oração? O que é oração? Oração é o meio de nós comunicarmos com Deus. Mas oração não tem que ser um monólogo, quer dizer que não tem de ser só uma pessoa a falar, não tem que sermos só nós a falar. É também para Deus falar para connosco. Mas tem uma particularidade para você poder ouvir a Deus. Você tem que estar quieto e sossegado. Agora, quando eu falo quieto e sossegado, é quieto e sossegado completamente. Não é você estar num sítio em silêncio e a sua cabeça não para. Você não vai ouvir nada. É você estar num sítio onde... Por isso é que não é por acaso que Jesus disse, suba ao seu quarto. Normalmente o quarto é o sítio que nós descansamos. É o sítio que é mais calmo da casa. É o sítio que estamos mais quietos, mais sossegados. E é nesse sítio que nós buscamos a presença de Deus, oramos a Ele e Ele responde-nos. Mas para isso temos de estar quietos. Você não queira pensar que você vai orar e que Deus vai ter que responder de qualquer forma. Ele quer absoluta atenção para Ele. Eu quero-vos mostrar, através de alguns versículos, quão verdade isto é. Porque às vezes nós perdemos por causa disso. Porque não nos aplicamos às coisas que nos devemos aplicar. Às vezes damos mais atenção a outras coisas da nossa vida que não aquilo que nos dá lucro. Quando eu falo lucro, não tem a ver só com finanças, tem a ver com uma vida próspera, uma vida curada, uma vida abençoada. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E você pensa assim, poxa, mas como é que isso é possível? Estar sempre a orar. Orar sem cessar. Orar sem parar. Eu vou-vos dizer o que é que Deus quis dizer com isto. Orai por tudo. Se você pensar um pouco, você orou hoje por alguma coisa? Você levantou-se e orou? Ah, não, fiz a minha oração. Sim. E você orou quando foi lavar a cara? Você orou para comer? Você orou para outras coisas que vieram à sua atenção ou que apanhou a sua atenção? Até outras pessoas. Você lembrou-se de alguém e orou por ela? Falaram de alguém que precisava de ajuda, você orou por ela? É isto que Deus diz, orar sem cessar. Nós temos que viver dependentes completamente e exclusivamente de Deus. E se não o fizermos, não vamos ter uma vida plena de vida e vida com abundância, como Jesus disse. Então, o que é que devemos fazer? Orar por todas as coisas. Você vai fazer uma viagem, você entra para dentro do carro e diz: Senhor, pega esta viagem nas tuas mãos, Senhor, e te agradeço.
Porque onde eu for, tu vais comigo e me abençoas em todos os meus caminhos e nomes. Uma coisa tão simples de fazer. Você vai tratar de um assunto qualquer. Pai, eu coloco este assunto nas tuas mãos. E te agradeço porque já está resolvido para a tua glória e honra. Pai, eu agora estou neste trabalho, Senhor. Ajuda-me a fazer tudo como deve ser, para que te agrade em tudo a ti. Você vai pensar assim, então, mas você não está a trabalhar, você está a trabalhar no mundo, está a trabalhar para os homens. Pois, mas é que Deus se agrada quando você trabalha para os homens, como deve ser, agradando a Deus. Porque a Bíblia fala e diz, servia aos seus senhores como se servia a Deus. Porque fazendo isso, Deus se agrada. Coisa estranha, não é? Sabe o que é que Deus quer? Realmente e sempre quis o nosso coração. E às vezes, ou se não a maioria das vezes, nós não lhe damos o nosso coração. O que lhe damos é parte do nosso coração. Você vivendo assim, você está a orar por tudo. Você está dependente de tudo. Obrigada, Pai, porque eu ando por causa de ti. Eu nunca me canso por causa de ti, Senhor, porque tu me abençoas. Tenha uma conversa com Ele como você tivesse com um amigo. É isso que Ele espera de ti. Porque era exatamente isso que Ele fazia com Adão e Eva. Ele todos os dias vinha ter com eles e falava como amigos. Partilhava o seu conhecimento. Ouçam, eu acho impressionante, mas eu acredito que Adão e Eva tinham mais conhecimento que alguma vez nós vamos ter sobre botânica, sobre os animais, sobre tudo. É impressionante quando Deus quer connosco e estar connosco. Mas tem que haver, a Bíblia diz, tornai vós para mim que eu tornarei para vós. Isto quer dizer, nós temos que tornar para Deus, para que Deus possa vir para nós. Ele é que é Deus, não somos nós. Às vezes ouço coisas que, pronto, mesmo as pessoas às vezes não se apercebem o que é que diz. No meio deste relacionamento entre nós e Deus, nós temos que perceber quem é que é Deus. Porque algumas das vezes pensamos que nós é que somos Deus. E Ele é nosso empregado. E é exatamente o contrário. Nós somos servos de Deus, fazendo a sua vontade. Orar sem cessar é orar completamente e dependente de Deus em tudo. No seu trabalho, você começa a trabalhar, Pai, ajuda-me, Senhor, neste dia. Eu preciso de Ti. Ajuda-me no meu trabalho. Dependente do trabalho de cada um, Ele vai orientar. Ele vai afastar o que é mau. Eu sei de pessoas que se alejam com máquinas. Se Deus estivesse lá, você não se iria alejar. Se você colocasse na sua vida Deus. Há coisas que podem estar a acontecer na sua vida que não estariam a acontecer se você tivesse orado e colocado Deus na sua vida. Mas não é uma oração só. Não é uma oração por mês, não é uma oração por semana, não é uma oração por dia. É orar-se. A todo o tempo você lembra-se que Deus existe e a todo o tempo você sabe que está a ser protegido por Ele. Ele é que é o nosso Deus. Ele é que nos protege. Ele é que nos capacita. Ainda antes de eu estar... Já tinha juntado alguns versículos que eu queria falar convosco e eu estava-me a lembrar de um versículo que está lá escrito em Lucas, nós não vamos abrir, em que diz não vos preocupeis que eu vos darei sabedoria tal que todos aqueles que quiserem se opor não vão conseguir se opor a vocês por causa da sabedoria que eu vos dei. Quem é que vai fazer? Deus. Não somos nós.
Aqui é que é a parte maravilhosa de tudo isto. É que grande parte da nossa vida nós habituarmos a fazer as coisas e a viver unicamente e exclusivamente para nós próprios. Não estando às vezes dependentes de nada, nem de ninguém. Mas para você ter uma vida de vitória em vitória, você tem que depender de completamente e exclusivamente de Deus. Fazendo isso, você está a viver para Ele. E Ele já há muito tempo que está a viver para si. Porque o ama. E deu o seu filho por si. Mas agora quero-vos... Nós lemos o 17. E agora que vocês querem que leiam o 15. Um pouco mais acima só. Portanto, 1 Tessalonicenses 5, 17 foi o que lemos. Eu quero que vocês leiam 2 versículos mais acima. 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E agora vejam o que é que diz o 16, perdão. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E você vai dizer, poxa, mas há alturas da minha vida que não me apetece nada a estar contente. A Bíblia diz que o coração alegre tem um banquete contínuo. Um coração alegre confia em Deus. Porque ele é alegre porque confia em Deus. Eu lembro-me às vezes de vários filmes. E às vezes vê-se em situações onde as pessoas estão a perder. Onde, por exemplo, ele está uma pessoa sozinha e estão vários à volta dele a tentar atacá-lo e ele está-se a rir. E eles dizem, mas estás-te a rir de quê? Se tu estás em menor número, vais perder. O que é que estás-te a rir de quê? Ele está-se a rir porque os outros não sabem o que ele sabe. Ele está-se a rir porque depois, mais à frente, na continuação do filme, outras pessoas aparecem atrás dessas pessoas que te queriam atacar e ele sai vitorioso. E é aqui nós sabemos que Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, quer dizer, tende confiança em Deus. E por isso aparece o 17 que diz, orai sem cessar. Portanto, lendo o 16 e o 17, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. É uma confiança que Deus está connosco. E oramos a Deus porque sabemos que Ele está connosco e nos vai ajudar nos assuntos que nós estamos a orar. Às vezes parece estranho, mas como é que é possível estar alegre, às vezes com situações tão boas na vida, ou tão más na vida? Peço desculpa. Deus torna o mal em bem. Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos que é o pior. Às vezes não é o pior. É a maneira de Deus poder moldar as coisas a nosso favor, mudando algumas coisas. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, pois eles são mais altos que os nossos. Deus quer nos abençoar em todo o caminho da nossa vida. Mas para isso, da nossa parte tem que haver algo. Não é só da parte de Deus. A maioria das pessoas pensa, Deus queira que Deus me ouça. Eu diria, Deus queira que você ouça a Deus. Que é completamente diferente. Porque Deus não tem um ouvido agravado que não nos ouça. Não é isso que impede que Deus ouça. Não é. Existem coisas na nossa vida que às vezes para separação.
E então, o que é que nós temos que fazer? Há uma passagem na Bíblia em que Deus manda que todos os seus servos, todos os seus anjos, recolham todas as pessoas para as bodas do Cordeiro. E quando se vê lá todas as pessoas, ele, ao passar por elas, vê que algumas não estão vestidas com o traje correto. E ele pergunta: o que é que vocês estão aqui a fazer? Ah, eu vim porque todos vieram. Não, mas vocês não podem estar aqui. O que é que isto quer dizer? Como é que nós estamos perante Deus? Qual é a confiança que nós estamos a depositar em Deus? Que Ele vai mudar a circunstância a nosso favor? Ou estamos a acreditar mais nas circunstâncias que nos está a acontecer? Paulo foi levado de barco e foi levado de barco para Roma. Mas o barco ia passar por sítios complicados e Paulo sabia disso pelo seu espírito, porque Deus lhe tinha revelado. No entanto, ele avisou, mas eles não quiseram acreditar. E quando a tempestade estava muito má, quando houve uma tempestade mesmo muito má, em que estavam a agarrar já nas coisas que estavam dentro do barco e a mandar para fora para fazer com que o barco tivesse menos peso, Paulo se levanta e diz: tendo bom ânimo, nenhuma das vidas que estão comigo se vão perder. Eu acredito que toda a gente naquela altura lhe devem ter chamado louco. Quem é este homem? Como é que ele sabe que ninguém vai morrer aqui? Realmente o que aconteceu é que o barco foi totalmente destruído. E as vidas de todos não se perderam. Inclusive, quando ele saiu dentro d'água, os habitantes daquela zona os receberam e eles foram para o pé de uma fogueira para se aquecerem. E dessa fogueira saiu de lá uma serpente que mordeu a Paulo. E Paulo agarrou na serpente e a lançou fora. E eles ficaram à espera que ele morresse. E ele não morreu. Porque eles diziam: bem, este homem deve ter feito alguma coisa de mal, porque agora saiu do naufrágio, de perder quase a vida de barco, e agora sai uma serpente e vai mordê-lo. Mas ele não morreu. E pensava que ele era Deus, por causa daquilo que lhe aconteceu. O que eu vos quero fazer entender é que Paulo tinha Deus, e cada um de nós terá Deus se o buscar constantemente. Com esta ilustração nós percebemos que somos de Deus. A nossa proteção é Deus. Não é as circunstâncias, não é os homens, porque circunstâncias têm... Ouça, você já viu mau tempo? Já viu chuva, já viu vento. Epá, às vezes o mau tempo é tão grande, o chapéu de chuva não se consegue aguentar o chapéu de chuva. Mais vale isso, porque está-se a molhar na mesma, mais vale sem chapéu e pronto, e vai-se molhar. Ouça, mas o mau tempo dura sempre? Não. Chega uma altura que vem um bom tempo. O que eu vos quero dizer é que circunstâncias más podem vir à nossa vida, mas elas não estão lá para ficar. Elas estão lá para passar. Às vezes, como nós as vemos, é que fica, é agora, fica para sempre. Mas é assim que nos estão a tentar transmitir. Mas não é essa a vontade de Deus. Quando você se alegra sempre, você está a dizer: Pai, eu confio em Ti. Eu sei que a circunstância que chegou até mim não vai ficar. E eu já estou liberto e abençoado pelas Tuas mãos, Senhor. Eu oro a Ti e mudo tudo. Eu oro a esta circunstância e tudo muda. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Eu aqui, antes de começar a falar, eu lembrei-me
várias pessoas que eu orei, Deus me permitiu de repente passar pela minha memória várias pessoas que eu orei e várias pessoas que foram curadas e libertas. Terei sido eu? Não, por favor. Não. Mas foi o meu Deus. Foi o Deus em quem eu confio. E sei que a oração da fé funciona. A oração funciona quando nós oramos por alguém. Agora, muitas das vezes não é da forma que a pessoa espera, porque o tenho visto. Não tem sido assim. É da forma que Deus quer. E Deus às vezes tem que moldar certas coisas para poder a cura acontecer. Tem que moldar a maneira de pensar, maneira de agir, maneira de falar, até maneira de ouvir. Até maneira de ouvir. Eu penso que eu posso estar a falar baixo, mas está é para pôr os headphones para ver se eles estão. Porque nós estamos com uma mesa e às vezes a mesa pode cortar, porque às vezes eu estou a falar baixo. Mas estou-se a ouvir, não está? Glória a Deus. Ainda bem. Era só para testar. Porque às vezes eu tenho a minha forma de falar, às vezes levanto o som, mas normalmente é baixo que eu falo. E por causa disso eu tenho que ter algum cuidado, ou antes, quem está no som tem que ter algum cuidado para ver se me estão a ouvir ou não. Mas, glória a Deus, o que é que eu vos tenho estado a tentar transmitir para cada um de vocês? Sem Deus, nada podemos fazer. Jesus disse isto aos seus discípulos. Eu já reconheci isto na minha vida. Sem Deus, nada posso fazer. Mas cada um de nós tem que reconhecer isto. Reconhecer isto e começar a andar com Deus em cada momento. Pai, eu preciso de ir às compras. Senhor, ajuda-me a fazer as compras. E você vai dizer, mas isso é uma coisa tão simples, uma coisa tão trivial, uma coisa que pronto, nós já estamos habituados a fazer. Pois, mas você pode comprar comida que não esteja boa. Pode acontecer. Já nunca lhe aconteceu. A mim já. Então, mas se tivéssemos orado antes, Deus iria proteger-nos. Iria fazer, vamos levar isto. Não, se calhar é melhor não. Vamos daquele lado. Iria nos ajudar. Nós não sabemos tudo. Nós é que pensamos que sabemos tudo. Não, vamos ali que é mais barato. Vamos ali que é melhor. Vamos ali que a qualidade é melhor. Nós é que pensamos que sabemos tudo. Nós não sabemos. Mas eu lhe garanto que Deus sabe. E se nós colocarmos Deus na questão, em todas as nossas questões, em todos os nossos afazeres, em tudo o que fazemos, você pode pensar, então mas Deus vai se preocupar com isso. Ouça. Um amigo seu, um amigo mesmo, de coração, um amigo, um familiar seu, não iria preocupar com o que você come. Não queria que você comesse o melhor. Não queria que você não tivesse problemas durante o seu dia. Então, Deus é nosso amigo. Deus Pai permitiu que o Filho, Jesus, viesse à Terra, morresse por nós, em nosso lugar, pelo cuidado que Ele tem por nós, pelo amor que Ele tem por nós. Então, se é assim, por que não convidá-lo a andar no nosso dia? Sempre. Eu estou a falar e alguns cá estão a pensar, bem, é isto que ele faz todo dia. Não, às vezes não faço, eu sou sincero. Mas eu reconheço que eu tenho perdido algumas vezes porque eu não faço isto. Eu tive com uma pessoa, um irmão nosso, a programar uma página de internet. Estávamos a programar a página.
E chegou uma altura, parecia que estávamos a bater contra uma parede. Aquilo não passava. E eu, de repente, temos que orar. E eu fui a Deus: Pai, ajuda-nos. Precisamos de Ti. Um minuto. Cana isso. 2, talvez. Já tínhamos a solução. E a maioria das vezes está ali mesmo em frente aos nossos olhos e nós não estamos a ver. Você precisa de solução de alguma coisa na sua vida. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor e Ele mostrará a solução. Você precisa de alguma coisa que seja feito na sua vida. Busca ao Senhor. Dependa de Deus, não dependa de homens, não dependa de circunstâncias, não, dependa de Deus, porque as circunstâncias podem se levantar contra si, tudo se pode levantar contra si, mas se você está com Deus, você vai se alegrar sempre e vai orar a Ele e tudo vai mudar. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém. Ninguém. E você, mas você não sabe o que está a acontecer. Ouça, eu posso não saber o que está a acontecer na sua vida, mas eu conheço o meu Deus e sei que Ele é poderoso para mudar tudo. 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 Tudo mesmo. Você está a confiar nele. Você está a orar a Ele, buscando, confiando nele. É muito fácil nós orarmos quando tudo está bem. Pai, eu te agradeço, Senhor, que a minha área financeira está boa, e você continua a dizer obrigado, Pai, que está boa. Mas quando ela está má, é fácil dizer estas palavras? Quando as coisas não estão bem na sua vida, é fácil você orar a Deus dizendo que as coisas estão boas, alegrando-se pelo que aquilo que estava a acontecer. Um homem de Deus, um grande homem de Deus, ou antes, um homem com um grande Deus, ressuscitou mais de 30 pessoas dos mortos. Este homem chamava-se Smith Wigglesworth. O nome é um pouco complicado de pronunciar e não sei se estou a pronunciar corretamente. Mas este homem, a uma dada altura da sua vida, ele era canalizador. E ele estava desesperadamente a precisar de dinheiro. Mas tinha uma alegria tremenda. O outro homem que estava ao pé dele, que estava, inclusive este homem que era canalizador, no Brasil chamam-se encanador, acho que é isso, estava a trabalhar para este homem, e este homem era muito rico. E este homem via a alegria dele e dizia: eu dava a minha fortuna para ter essa alegria. E o outro precisava do dinheiro. Você entende? Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. As circunstâncias podem ser más, mas você não se pode esquecer, Deus está consigo. Você não se pode esquecer que houve circunstâncias na sua vida que Deus mudou, que Deus abençoou. Será que não vai abençoar esta também? Claro que vai. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. É o Deus que nos abençoa, o Deus que nos ama. Às vezes nos esquecemos do que é que já nos abençoou Deus, do que é que Deus já fez por nós. E se Ele já fez coisas que você acha que foram grandes, Ele não fará esta também. Oh, glória! Quando maior for aquilo que você pede a Deus, maior glória você dá a Deus. Quando você ora por alguma coisa que você não pode ter, nem nunca na vida você pede, você pensa que poderá comprar, se você pede isso a Deus, você está a dizer: o meu Deus é grande o suficiente para me poder dar isso. Você está a honrar a Deus.
Você está a honrar a Deus, dizendo que o seu Deus é poderosamente capaz de mudar todas as circunstâncias a seu favor, apesar de estar tudo mal, apesar das coisas não estarem bem. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E às vezes esquecemos disto, que Ele é Deus. Você sabe quantas vezes é que eu ouço? Eu sou Senhor. Eu chego às vezes a ouvir por dir várias vezes Deus a dizer para mim, eu sou Senhor. Ao princípio eu ouvia e eu dizia, sim, tu és Senhor. Mas Deus continuava a dizer, eu sou Senhor. E eu dizia, sim, tu és Senhor. Realmente, às vezes somos tão parvos que não entendemos o que é que Deus está-nos a tentar dizer. O que Ele está a tentar dizer, eu sou o Senhor. Eu sou capaz de mudar tudo. Eu sou todo-poderoso. Eu posso fazer. Eu sou, diz Deus. Você está a entender? Não importa o que você está a passar neste momento. Importa é se você vai confiar ou não em Deus. Não importa a circunstância, por muito má que seja, ou por muito boa que seja, você vai confiar em Deus? Ou não? Ele está à espera de ouvir de si a sua resposta. Você não tem que responder a mim, por favor. Você não tem que responder à igreja. Você tem que responder a Deus. Confia ou não confia nele? Você sabe que Jesus e os discípulos entraram para um barco e iam passar para uma outra margem e Jesus se deitou nesse barco e adormeceu. Mas depois veio uma tempestade grande. Parece que eles não tinham Deus na altura. Parece que Deus tinha adormecido. E realmente Jesus tinha adormecido. E a tempestade tornou-se muito má. Para alguém que estava habituado a mar, como Pedro, por exemplo, aquela tempestade era mesmo muito má. De tal forma que eles, assustados, foram acordar Jesus e diz: Jesus, acorda! Não te preocupas de nós morrermos? Não foi assim que foi escrito na Bíblia, na Bíblia não se dá que nós perecermos. E Jesus se levantou, olhou e viu a tempestade e repreendeu a tempestade e os mares e tudo se aquietou. E depois os discípulos ficaram de olhos arregalados a olhar para ele. E Jesus, qual foi a resposta dele? A resposta que eles esperavam ouvir da parte de Deus foi: vocês fizeram bem a me acordar, pronto, vocês já estão libertos. Não, não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse: até e vocês? Ainda não tendes fé? Ainda não podeis fazer o que eu faço? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes confiança que o Pai, que é meu Pai, disse Jesus, é o vosso Pai e vos ama? Será que nós, na nossa vida, vamos estar constantemente a esquecermos que Deus nos ama? Vamos continuar a viver esta vida, às vezes tristes, às vezes pessimistas, quando bastava nós olharmos para o espelho e diz: Deus te ama, falando para o espelho. Ouça. Eu ouvi ontem uma canção em que dizia que não há montanha maior, não há oceano maior que nos possa separar de Deus. Você entende isso? Que não há nada que nos possa separar do amor de Deus.
que não há nada que nos afaste dele. Porque ele nos quer tanto, 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 tanto que ele nos quer, que deu o seu filho por nós. Você entende que ele nos quer amar, abençoar, agradar? Você entende isso? Você entende que Deus quer estar connosco sempre? Que Deus quer estar em todas as circunstâncias? Que nós devemos orar por tudo. Ainda ontem voltou-me a acontecer outra vez o mesmo. Eu estava a fazer uma instalação elétrica, uma coisa simples, que tinha acontecido, uma coisa tinha-se avariado, eu estava a trocar por outra, e de repente, da caixa do junção, alguns chamam dado de junção, eu estava a apertar e eu desapertei e o parafuso caiu. E eu estava com o meu filho olhava para o chão e eu olhava para o chão e não via nada. E depois o meu filho teve que ir buscar uma outra coisa, já não me lembro o quê, foi o escadote. Eu desci e eu disse, pai, já sabes o que é. Quando eu olhei para o chão, voltei a ver o parafuso. Quando os parafusos são muito pequenos, é muito complicado de apanhá-los. Eu já orei tantas vezes por causa dos parafusos pequenos que caem no chão, que eu agora já nem digo, pai, olha o parafuso, ajuda-me a encontrá-lo. Eu agora já digo, pai, já sabes o que é. Foi instantâneo, eu olhei para o chão e vi o parafuso. E você diz, mas Deus vai se preocupar com parafusos. Mas qual é a parte que vocês não entendem que Deus nos ama? O que preocupa a cada um de nós preocupa a Deus, porque Ele nos ama. Às vezes esquecemos como Ele é e perdemos por causa disso. Será que Deus não nos quer abençoar? Faça este teste, pense um pouco sobre isto. Aqueles que têm filhos ou outros familiares que amam, não é do seu agrado e você não fica feliz quando consegue dar alguma coisa a alguém e a outra pessoa fica feliz por ver. E você vai dizer que sim, eu acredito, não é? Então, se nós somos maus, segundo o que a Bíblia diz, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Será que Deus nos pode dar más coisas? Vamos entender isto. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Deus, no céu, no seu reino, não tem maldições, não tem doenças. Então, se é assim, não é Deus que nos dá as doenças, é o diabo. Agora, há circunstâncias onde Deus permite coisas acontecer para poder fazer com que o diabo desvie a atenção para que ele possa operar noutros assuntos. Eu sei que isto é esquisito. Deus podia agarrar e resolver as coisas de uma só forma, desta forma ou daquela forma. Pois, mas ouça, eu orei uma vez a Deus pedindo uma coisa e eu me lembrei de 10 formas diferentes que Deus me podia responder à oração que eu tinha feito. Tu podias fazer assim, podias fazer assim, podias fazer assim, podias fazer assim. Eu lembrava-me e pensava, não falava com a minha boca, mas pensava, podia ser assim, assim, assim. Pronto, realmente, pai, tu podias fazer assim, mas eu pensava, não falava com a minha boca. Pois ele inventou a 11ª maneira. Ele inventou mais uma que eu não me tinha lembrado. Para que a glória seja para ele e não para nós.
Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Isto é muito importante. Cada vez que você pede um assunto a Deus, entrega um assunto a Deus, entrega um assunto nas mãos de Deus, e você entregou este assunto nas mãos de Deus, e depois vai tentar dar ajudinha a Deus, porque conhece aquela pessoa que é capaz de chegar lá e tocar no assunto e resolver o seu assunto, eu lhe digo, você está a criar problemas entre si e Deus. E o seu assunto que pode ser resolvido mais depressa é resolvido mais lento por causa disso. Porque você orou a Deus e depois foi pedir à pessoa tal para ajudá-lo. Você acha que Deus não é capaz o suficiente para o ajudar. Não há nada que Deus não possa fazer. Ouça, nada, 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 nada. Nós às vezes pensamos em coisas pequenas ou coisas grandes e não há nada. Qual é a diferença para Deus entre 5 euros ou 5 milhões? Para si pode haver grande diferença, mas para Deus não há. Não centre a sua vida só em si. Pense no que Deus pode fazer por si. Ore algo que seja grande. Se você está numa empresa e acabou de entrar para a empresa, diga obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, que eu já sou dirigente desta empresa. E você olha e pensa assim, mas como é que isso é possível? Mas para que é que você vai estar a importar com o trabalho de Deus? Meta-se no seu. Meta-se no seu trabalho. Isto já parece, às vezes, vamos a empresas e está uma pessoa que tem que fazer, sei lá, chapéus. E há outra que tem que fazer cabides. E a que está a fazer chapéus está-se a meter no trabalho da que tem que fazer cabides. É para cada um meta-se no seu trabalho. O seu trabalho é orar. O trabalho de Deus é responder à sua oração. Não se meta no trabalho de Deus. E você diz, mas isso é impossível. Então peço desculpa. Então é impossível. Você o disse? Se é impossível, é impossível. Agora a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Torna-se um contrassenso. Torna-se algo diferente do que é normal. Então, como é que vamos fazer? É a palavra de Deus que é verdade ou o que você pensa que é verdade? Você está nessa empresa e entrou para ela. E você pensa, daqui a uns anos, se calhar, posso estar no mesmo cargo, ou posso estar num cargo um bocadinho mais acima. Mas eu nunca posso chegar a um determinado sítio. Mas Deus pode. Portanto, começa a confessar aquilo que você quer. Obrigado, Pai. Trouxeste-me para este lugar para ser abençoado, em nome de Jesus. E eu já sou o dirigente máximo deste lugar, em nome de Jesus. Você vai dizer, isto parece loucura. Bem-vindo ao trabalho de Deus. Pois ele confunde os loucos. E para os sábios, as coisas de Deus são loucura. Sabe porquê? Porque ele opera onde menos se espera. E ele faz o que toda a gente não espera. Ele é Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o nosso Pai querido, o nosso Abba, Pai.
Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Basta a sua vida estar sincronizada com Ele. Ouça, não é por acaso, ainda ontem li sobre isso. Falei sobre um homem que se chamava José. Quem é José? José é filho de Jacó. José é neto de Isaac. José é bisneto de Abraão. José passou, como se costuma dizer em Portugal, as passinhas do Algarve. Passou pelo pior na sua vida. As coisas estavam más. Ele era o melhor, era o último dos irmãos, o mais novo dos irmãos. E era tratado como fosse o maior de todos os irmãos em sua casa. Os irmãos com raiva o venderam. Ele foi vendido como escravo. E foi para o Egito, comprado como escravo. Serviu como escravo. Mas Deus era com ele. E o que ele fazia prosperava, tudo funcionava. E se você agarra a hora todos os dias no seu trabalho, no seu sítio onde você está, tudo vai funcionar na sua mão. As pessoas vão ver. De tal forma, com José aconteceu exatamente o mesmo. As pessoas começaram a ver. Ele esteve a trabalhar em casa de alguém. O homem viu que tudo o que na mão dele funcionava, meteu sobre tudo e sobre todos. Ele foi preso injustamente. Ele foi parar à cadeia. Na cadeia, tudo funcionava na sua mão. Ele ficou o dirigente máximo naquele lugar. Até que o faraó, o rei de altura, mandou-o chamar e viu que havia nele um espírito diferente. E meteu sobre tudo o maior. Só no trono o faraó, o rei da altura, era o maior. De resto, José governava sobre tudo e todos. Isto só foi possível porque José andava com Deus. E nós podemos ter isto na nossa vida se sempre colocarmos Deus nas questões, se sempre orarmos por tudo. Você entra para dentro do carro, obrigada. Eu lembro-me principalmente há uns anos atrás, era terrível. Quando eu aceitei Jesus, depois de aceitar Jesus, de começar a frequentar a igreja, Deus começou-me a permitir que eu visse certas coisas. Então havia coisas que eram terríveis. Eu metia as mãos no volante do meu carro e cada vez que metia as volantes do meu carro, eu tinha a sensação de acidente. Eu tinha que estar a orar sempre que saía com o carro. Eu tinha que estar, eu quebro todo o acidente na minha vida. Obrigada, Pai, Tu és a minha dianteira, a minha traseira, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim, no nome de Jesus. Agora, claro que eu entro para dentro do carro que eu tenho atualmente e nada disso acontece. Mas se eu orar, o caminho à minha frente vai ser desimpedido. Aqueles acidentes que às vezes são, que nos fazem perder montes de tempo nas filas, se nós orarmos, obrigada, Pai, que o caminho vai estar desimpedido. Obrigada, Pai, que Tu mostrarás o melhor caminho para eu ir para o sítio onde eu quero ir. Ponha Deus na sua vida em todas as coisas e Ele o vai abençoar em todos os lugares. Ele vai fazer com que você possa chegar ao lugar correto, à hora certa. Eu já contei aqui vários exemplos de coisas que aconteceram comigo que não fui eu, foram Deus. Eu lembro-me de ter orado aqui com um irmão. Nós orámos por causa de um assunto que ele queria resolver do carro. E eu virei para dele e ele disse, eu vou lá consigo, mas não vamos lá agora. Eu depois direi quando é que vamos lá. E continuámos durante várias reuniões, vários dias, várias semanas, e até que de repente eu senti, era agora a altura para ir. E agarrámos, fomos lá. E as coisas se resolveram. Mas quem é que resolveu? Foi Deus. Se fosse a vontade do homem, nós tínhamos ido logo lá a resolver. E se calhar batíamos contra uma parede e não resolvíamos nada. Nós não sabemos os tempos e os ventos de todas as coisas. Nós não sabemos os tempos em que as coisas devem ser resolvidas, em que altura é que deve ser resolvido. Nós não sabemos, porque não temos o conhecimento que Deus tem. Mas Ele sabe. Ele vai fazer. Agora a nossa confiança tem que estar nele. Nele.
Não nas circunstâncias. Porque as circunstâncias são sujeitas a mudar sempre. O que hoje é, amanhã não é. Eu já vi governos caírem. Eu já vi coisas acontecerem. Porquê? Porque o que hoje é, amanhã não é. Então o que é que você anda a orar? O que é que você anda a confiar em Deus? O que é que você, depois de você orar a Deus e dizer obrigada, Pai, que eu já tenho isto na minha vida, você todos os dias está a dizer obrigada, Pai, que eu já tenho isto, e todo o impedimento que havia para que eu recebesse isto na minha vida, eu ordeno que saia da minha vida no nome de Jesus. Você está a lutar por aquilo que quer. Você está a dizer todos os dias, constantemente, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, que eu já tenho aquilo que Tu me prometeste em nome de Jesus. Eu confio em Ti, Senhor. Apesar de tudo se levantar contra mim, apesar de tudo tentar me deitar abaixo, em Ti eu ponho os meus olhos. Pare de olhar para o que está a acontecer à sua volta. E olhe para Deus, por favor. Confie nele. Porque Ele o ama realmente. Ele o ama realmente. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus é bom, Deus nos daria a salvação e diz: pronto, vocês têm a vida eterna, e depois na terra deixe-vos andar aí aos pontapés. Não. Sabe qual é a vantagem de andar com Deus? Eu vou-te explicar qual é. Nós mudamos as nossas atitudes. Nós mudamos as nossas respostas. Nós mudamos a nossa maneira de pensar. Nós mudamos por completo. É assim como nós, como andamos com o amigo, às vezes as nossas respostas começam a ser iguais. Às vezes é a mesma coisa com um esposo e uma esposa, um casal. Eles são uma só carne. Mas as coisas, às vezes, basta olhar um para o outro, já sabem o que é que querem dizer um ao outro. Porquê? Porque estão os dois juntos, andam os dois juntos, caminham juntos. E se você caminhar com Deus assim, você é com Deus um só espírito. E então o seu corpo, a sua vida, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar é moldada pelo próprio Deus. Então o que os outros dizem que é impossível, você diz, isto é possível. O meu Deus pode fazer. Onde você vir injustiças, você ora, Senhor, ajuda-me. Eu peço em nome de Jesus. E as coisas mudam. Porque Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Eu quero-vos levar para terminar a um glória a Deus. Tiago 5,17. É perto, Tiago 5,17. É um pouco mais abaixo na Bíblia, umas folhas mais à frente, Tiago 5,17. É umas folhinhas mais à frente, Tiago 5,17. Deus fala deste homem do qual nós vamos ler. E deste homem que nós vamos ler, Deus fala e diz que este homem era sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer que ele era sujeito às mesmas coisas que se acontece connosco. Ele tinha, às vezes, os mesmos pensamentos que vêm até nós, as circunstâncias que vêm até nós fazer com que os impeçam de prosperar mais. Às vezes, maneiras de pensar erradas. Ele diz que a este homem vinha tudo o que vem a nós, mas que ele fez uma coisa diferente. E agora vamos ver o que é que ele fez diferente. Tiago 5,17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.
Ele orou. E, no entanto, ele era como nós. Ele orou. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Então, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a orar. Nós estamos a buscar a Deus, às vezes nas circunstâncias que são más, que nos estão a acontecer à nossa volta, que nós pensamos que são más, mas que é só uma passagem. Será que Deus não pode fazer tudo muito mais abundantemente do que nós pensamos? Este homem era sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas coisas, à mesma linha de pensamentos, aos mesmos problemas, mesmo tudo. No entanto, confiou em Deus e orou. Nós estamos a orar. Orar realmente. Estamos a orar realmente. Eu pensava que este era o último versículo, porque era o último versículo que eu tinha aqui, mas afinal não é. Vamos abrir em Daniel. Daniel 10, 11. Daniel. Daniel, onde estás tu, Daniel? Daniel. Depois de Salmos, que é a meio da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E em Daniel, vamos abrir em Daniel 10, 11. Havia mais para ler, mas eu não vou ler. Eu vou-lhes contar quem é este homem. Daniel, o que é Daniel? Daniel é um profeta de Deus, levado cativo para a Babilónia. Quando a Babilónia agarrou e capturou e destruiu Jerusalém. Não foi por acaso que aconteceu o que aconteceu, porque Deus, através de Isaías e outros homens, avisou várias vezes para que as pessoas se arrependessem e eles não se arrependeram e caiu a maldição sobre eles. Não porque fosse a vontade de Deus, mas porque eles procuravam a maldição. O que é que aconteceu? Este homem foi visto por vários reis da altura e respeitado por todos eles porque Deus era com ele. E chegou uma altura em que ele orou e enquanto orava ele não sentia bem no seu espírito e durante 3 semanas ele não comeu como deve ser, ele comeu mal, alimentou-se mas mal, não comeu a comida normal que devia de comer, porque ele estava triste no seu coração e orava constantemente. E durante 3 semanas orou. Até que um anjo de Deus vem e lhe traz uma resposta, a resposta que ele esperava ouvir, pela oração que ele tinha feito. E agora vejam aqui, Daniel 10, 11 diz, e me disse quem? O anjo a ele, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sob os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando com ele, comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhaste perante o teu Deus, só ouvi das tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. A minha pergunta é, você está a aplicar o seu coração à oração que você está a fazer? Ou você está a orar assim? Pai, eu trago este assunto e assim, Deus. Você está a aplicar o seu coração àquilo que você quer? Você está a dizer, Senhor, eu te agradeço porque tu és grande. Eu te agradeço e te exalto porque tu és poderoso. Já me livraste deste e daquele assunto, Senhor. Te faz lembrar a lembrança. Você não está a fazer trazer a lembrança a Deus. Você está a trazer a lembrança a si, para que a sua fé aumente.
para que você continue a dizer: eu confio em ti e eu sei que me vais livrar desta, em nome de Jesus. Agora vamos ver o 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você vai dizer: então, mas ele é um anjo? O príncipe do reino da Pérsia impediu-o? Mas como é que um reino físico pode operar num reino espiritual? Pois é, aqui o príncipe do reino da Pérsia é um príncipe do reinado que estava a ocupar a nível espiritual aquele lugar. Portanto, era alguns dos que trabalham para o diabo que impediram que o anjo chegasse. Mas reparem algo, 21 dias. Você lembra-se do que é que eu disse há pouco? Que durante 3 semanas ele esteve triste, orava todos os dias, Daniel. 3 semanas. Você quer saber que 3 semanas quantos dias são? 3 semanas são 21 dias. Pois desde o primeiro dia que Daniel orou, foram ouvidas as suas palavras. Desde o primeiro dia que ele aplicou o seu coração. E depois, durante 21 dias, ele esteve a orar para que fosse liberto o caminho, que chegasse as palavras de Deus a ele. O diabo vai tentar sempre impedir que a bênção chegue até à nossa vida. Às vezes colocando ideias erradas, às vezes colocando maneiras de pensar erradas, às vezes colocando outras pessoas dizendo coisas destrutivas, coisas que não nos elevam, coisas que nos mandam mais para baixo. Mas Daniel orou 21 dias e durante 21 dias houve guerras nos céus para que o anjo pudesse conseguir passar com a mensagem para Daniel. Na nossa vida muitas vezes acontece algo muito parecido. E você tem que libertar caminhos, você tem que continuar a orar, você tem que continuar a agradecer a Deus. Obrigado, Pai, que este assunto já está resolvido na minha vida para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Eu ordeno todo o impedimento sobre este assunto que saia no nome de Jesus. E a Tua glória és, Pai, porque Tu já me respondeste em nome de Jesus. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E ele vai tentar ao máximo. E se você, em alguma altura, você desiste, você perdeu tudo aquilo. Há pouco tempo eu li uma coisa que achei muito interessante. E dizia assim: o que não tem coragem nunca vai fazer. Aquele que perde foi aquele que desistiu. O vitorioso é aquele que nunca desiste. Haja o que houver, venha o que vier, nunca desiste. Daniel nunca desistiu e recebeu a resposta que ele queria receber na sua vida. Mas lutou durante 21 dias. 3. Há coisas que você orou, que você perdeu, porque não lutou até ao fim. Porque não acreditou até ao fim, mesmo quando todas as coisas se voltavam contra si. Mesmo quando tudo dizia que não era possível. Você acreditou que não, que não ia dar, que não ia poder ser, e então desistiu. A Bíblia diz: resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Você tem que resistir ao diabo. Para que a bênção daquilo que você orou chegue à sua vida, no nome de Jesus. Pare de confiar nas circunstâncias. Confie em Deus. Que Ele o ama. No nome de Jesus.